Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 29 de março. Tô aqui mais uma vez para a gente poder trocar uma ideia a respeito de Arthur Jorge, treinador português de 52 anos de idade que comanda o Braga de Portugal e que, segundo o GE, vai ser o novo técnico do Botafogo. Entre John Textor e o profissional, tudo alinhado. Agora, claro, Textor precisa se entender com a diretoria da equipe portuguesa, até porque no contrato do treinador, que vai até 30 de junho de 25, existe uma multa para que essa rescisão aconteça, na casa de 10 milhões de euros. Muito dinheiro, portanto. Porém, segundo André Hernan, como existe uma relação muito boa e de longa data mesmo, e já você vai entender porque eu vou traçar essa linha do tempo para você, entre Arthur Jorge e a diretoria do Braga, essa compensação financeira que o Botafogo vai ter que fazer certamente vai ser muito inferior aos 10 milhões de euros. Tem tudo para apontar nessa direção. E aqui nesse vídeo, além de trazer esse destaque para você, eu quero trazer outras informações, curiosidades, números, estatísticas, para que você possa conhecer um pouco mais esse profissional que está chegando para assumir o comando técnico do Glorioso, substituindo o interino Fábio Matias, que vai continuar na comissão permanente do Botafogo. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o Fala Fogão e com isso a gente consegue alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Os 44 mil inscritos estão logo ali e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Destaco claro que esse Radar Alvinegro está entrando no ar um pouco mais tarde do que o habitual, ou melhor, bem mais tarde do que o habitual, porque eu não estou na minha casa, não estou no meu estúdio, e aqui nesse quarto a pequena Luna estava dormindo. Então entre gravar mais cedo e publicar no horário certinho e deixar minha filha dormir, claro, eu deixei minha filha dormir. Então foi por um ótimo motivo, mas estamos no ar. Pronto, tá aqui o conteúdo para vocês. Dito isso, vamos em frente. Para começo de conversa, eu quero traçar uma linha do tempo, para você poder entender como que foi essa relação do Arthur Jorge com o Braga ao longo de toda a sua vida. E não é exagero, desde menino ele vive o Braga de Portugal. Essa é a grande realidade. Com 12 e 13 anos, ele entrou na categoria de base da equipe portuguesa. Se profissionalizou por lá, jogou quase 300 partidas como atleta de futebol no Braga e depois, quando encerrou a sua carreira, trabalhou na categoria de base do time português e esteve por lá novamente. Comandou, inclusive, a equipe B, foi treinador interino quando o Braga precisou e agora, na última temporada, assumiu de fato o comando técnico da equipe como um treinador efetivado. E fez uma baita campanha. Mas foi um ano assim espetacular para o Braga. Depois de 15 anos de ausência da Champions League, eles conseguiram retornar à competição continental. Esse foi o nível da campanha que eles fizeram, terminando na terceira colocação. E eu quero trazer aqui alguns números dessa campanha, porque eles superaram o Sporting, que ficou fora da Champions, foi para a Europa League, e eles conseguiram marcar 75 gols em 34 jogos. É gol pra caramba, Fogão. Média de 2,2 por jogo. E em termos defensivos, 30 gols sofridos em 34 jogos. Uma média inferior a 1 por partida e de 0,88. Então foi realmente uma campanha muito destacada. E isso, claro, chamou a atenção da imprensa portuguesa, do futebol português e para além das terrinhas. Afinal de contas, quando você faz um trabalho destacado como esse, as pessoas passam a olhar mais para você. Ele continuou no Braga para a atual temporada, está na 4ª colocação, não está conseguindo nesse momento a vaga para a Champions da próxima temporada, está nessa corrida ainda, mas é uma situação difícil, porque ele está a 5 pontos atrás do Porto. E aí na liderança a gente vai ter o Sporting, Benfica e Porto. E fica realmente complicado, faltando 8 jogos, você tirar essa diferença. Segundo a imprensa portuguesa, o Arthur Jorge ele deve comandar a equipe ainda nessa segunda-feira. E na terça-feira ele viria ao Brasil. Isso é o que está sendo noticiado por lá. Agora, como foi essa temporada de 23-24 até aqui para o Arthur Jorge comandando a equipe do Braga? Na Champions League, eles não tiveram muita sorte. Tá, pode faltar competência também em dado momento, mas eles caíram no grupo bem complicado. Junto de Real Madrid, Napoli, duas equipes muito fortes, e também o Union Berlim, que surpreendeu lá na Bundesliga. Conseguiram fechar o grupo na terceira colocação, com uma vitória, um empate, 4 derrotas. 6 gols marcados, 12 gols sofridos, mas sem abdicar da sua identidade. Inclusive, quando teve a partida entre Braga e Real Madrid,
os portugueses deram muito trabalho para os espanhóis, mas aí é uma questão de qualidade. Você joga em cima do Real Madrid, o que você faz? Você dá as costas da sua defesa para Vini Júnior, Rodrigo, e isso não é muito convidativo. Então ele se manteve fiel às suas ideias, mas aí você tem que lidar com as fragilidades. E o Real Madrid acabou vencendo por 2-1, mas não sem que o Braga desse trabalho e quase buscasse esse empate. É porque o goleiro do Real Madrid fez grande defesa e eles não conseguiram fazer o gol por conta disso. Foram para a Europa League e acabaram caindo para o Qarabağ. E esse foi um resultado muito decepcionante de fato. Não por conta da partida fora de casa. Fora de casa eles venceram por 3-2. Mas jogando nos seus domínios, derrota por 4-2. A defesa do Braga nessa temporada não está tão forte quanto foi na primeira. Inclusive, quando você pega números da Liga Portuguesa, isso fica constatado. Na verdade, duas coisas ficam constatadas. Primeiro, o treinador faz um trabalho muito consistente do ponto de vista ofensivo. Se na temporada 22-23 foram 75 gols em 34 jogos, até aqui, em 26 confrontos, 55 gols marcados, uma média de 2,11 por jogo. Porém, os números defensivos caíram drasticamente. Pioraram muito, de verdade. Em 26 jogos, 34 gols sofridos, uma média de 1,30 por jogo. Na temporada anterior, 0,88. Então teve uma queda em relação a isso. E como ainda faltam 8 jogos para acabar a Liga Portuguesa, é de se imaginar que a equipe do Braga vai superar os 40, 42 gols sofridos na temporada. E olha só, na última temporada, a primeira dele comandando a equipe principal, ele ficou 24 dos 53 jogos sem ser vazado. Então alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho que fez com que os números defensivos acabassem piorando. E claro, isso exige um estudo muito mais aprofundado do que essas informações que eu estou passando aqui nesse vídeo. Seria preciso analisar elenco, analisar jogos, adversários, como que ele lidou com cada partida. E por falar nisso, inclusive, aproveitando aqui esse gancho, uma das críticas que foram muito feitas pelos torcedores do Braga em relação ao Arthur Jorge é que quando ele enfrentava os grandes do país, ele tinha muita dificuldade. Mesmo que nessa temporada, na Taça da Liga, ele tenha sido campeão, eliminando o Sporting na semifinal. Mas em outros jogos, derrota para o Benfica, goleada para o Sporting na Liga Portuguesa por 5-0 fora de casa, derrota para o Porto por 2-0. Então ele recebeu críticas nesse quesito de não conseguir, de fato, bater de frente com os grandes do país. Mas em casa, normalmente, fazendo até jogos interessantes. Mas existia sim, por parte de um grupo de torcedores, críticas em relação a isso. A relação do Arthur Jorge com o Braga, ela começou a ficar um pouco desgastada. E a diretoria, inclusive, já pensava em substituir o comando técnico e mudar o comando técnico no fim dessa temporada. Esse, inclusive, é um elemento que pode facilitar a vinda do Arthur Jorge para o Brasil. E esse é um ponto que me gera também muita curiosidade. Por quê? O profissional passou a vida inteira no Braga de Portugal. Pela primeira vez, ele vai ter uma experiência fora de Portugal, como treinador, e no Brasil, que tem uma cultura futebolística muito diferente de Portugal. São várias as equipes capazes de criar problemas, verdadeiros problemas. E aí eu fico na curiosidade de como vai ser a adaptação do profissional ao futebol brasileiro. Eu espero, claro, que ele demonstre uma boa capacidade adaptativa, que afinal de contas isso vai ser absolutamente fundamental para que o começo dele no Botafogo seja muito positivo. Mas eu entendo que para implementar aquilo que ele pensa de futebol, tempo e paciência, especialmente paciência por parte do torcedor, vai ser muito importante. Comparativos, conforme eu falei no vídeo de mais cedo, vão acontecer. Absolutamente natural, afinal de contas, o Fábio, em que pese ser no Campeonato Carioca, a maior parte desses jogos, mas o Fábio conseguiu estabelecer 7 vitórias e um empate em 8 jogos. Nenhuma derrota. Mais de 20 gols marcados nesse período. Então ele realmente colocou ali aquela pontinha de... A torcida tem um carinho pelo Fábio. E a chegada desse novo profissional, a galera vai ficar olhando naquela expectativa. Vamos ver o que esse cara vai fazer. E essa curiosidade sobre a adaptação dele ao futebol brasileiro realmente é algo que chama bastante a minha atenção. Só que um outro ponto que chama bastante a minha atenção foram os números que ele alcançou depois de 100 partidas no comando do Braga. Primeiro, a média de pontos. Média de pontos superior a 2 pontos por jogo. Realmente impressionante.
É uma média que aqui no Brasil daria briga por título ou título mesmo toda a temporada. É uma possibilidade. Essa média de pontos realmente foi muito elevada. 64% de aproveitamento nesses 100 jogos, que foram completados em 27 de fevereiro desse ano. Então são números muito interessantes. E tem um período recente de 10 jogos que meio que resume o momento atual do Arthur Jorge à frente do Braga. Nas últimas 10 partidas, Fogão, foram 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 18 gols marcados, ou seja, uma média de 1,8 nesse período, muito elevada também, e 14 gols sofridos. Uma média muito elevada também, superior à média da temporada. Então você vê que tem emoção nos jogos do Braga. Se o Arthur Jorge aqui no futebol brasileiro ele conseguir equilibrar melhor essa questão das ações ofensivas com o balanço defensivo, com a gente conseguir realmente, através das características dos nossos jogadores, compactação entre os setores e tudo mais, ele conseguir fazer um bom trabalho nesse quesito, eu acredito que o trabalho dele vai fluir. Não é o treinador de peso, não é. É um treinador que tem potencial, que está mostrando uma capacidade muito interessante, que tem um trabalho de base e que já fez essa transição. Então é um profissional que pode ajudar o Botafogo a crescer e os dois juntos. O treinador português conseguindo gerar seus resultados e o Botafogo conseguindo alcançar os seus objetivos. Acredito que pode ser uma relação ganha-ganha. E é um profissional, claro, que segundo o Matheus Medeiros, o Textor sempre teve ele como primeira opção. Vamos aguardar, só falta esse acerto entre Botafogo e Braga e depois disso o treinador português vai estar aqui no Brasil para iniciar o seu trabalho. Uma coisa é certa, diante do Júnior Barranquilla, Fábio Matias continua à frente da equipe. Agora, entre o jogo do Júnior Barranquilla e a LDU no dia 11, aí a gente já deve ter um novo treinador. Essa pelo menos é a expectativa. O que você acha dessas informações? O que você pensa a respeito desse profissional? Quero saber sua opinião e, claro, a gente vai desenrolando aqui outras situações ao longo do tempo, estudando jogos, trazendo outras informações para te deixar cada vez mais atualizado. Fechou? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira santa para vocês. Aproveite o feriado. Amanhã eu tô de volta porque o trabalho continua.